Graça e paz, amados, tudo bom? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre transformação. Estamos aqui com a Nájila e com a Jaqueline, né? Vamos falar um pouquinho quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos transformados. Mas isso é algo que nunca para nossas vidas. Sempre terá novas coisas em que precisamos mudar e evoluir. Deus é o que nos ajuda nesse processo de transformação. Ele molda a nossa mente, o nosso coração, quando permitimos. Então, meninas, hoje vamos falar um pouquinho da mulher samaritana, né? Da transformação, que ela foi transformada pelo Senhor Jesus. Então, para vocês, o que é ser uma mulher transformada? Começa você. Pode você. Eu acredito que a maior característica de uma mulher transformada é que ela deixa de olhar para si só, ela passa a olhar para Jesus, né? Ela tem um alvo, ela tem um foco. Eu acredito também que tem algumas, né? Então a gente consegue até numerar, a gente consegue falar que é uma mulher que não vive no passado, não é uma mulher rinchosa, é uma mulher com qualidades, né? Mas dentro da mulher samaritana, aí a gente encontra outras, né? Então, uma mulher transformada, ela muda, né? E as pessoas, elas percebem essa transformação, né? Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós saímos diferente, né? A gente não continua da mesma maneira, não tem como você continuar igual, né? Na realidade, o encontro com Jesus, ele transforma você de uma maneira que as pessoas olham e falam, nossa, aconteceu? Você está diferente, você está se comportando diferente, você, sabe, muda a sua maneira de pensar, de agir, de falar com as pessoas. Então, uma mulher transformada é exatamente isso. É aquela mulher que as pessoas olham e falam assim, alguma coisa aconteceu com ela, algo mudou. E é exatamente isso, quando nós encontramos com Jesus, há uma transformação, não há como ficar da mesma maneira. E a mulher samaritana, o que ela teve com Jesus, né? Que mudou a vida dela? Sim. Um encontro, um simples encontro, uma simples conversa, né? E o problema é que nós sempre fugimos, né? Desse encontro. E ela não, ela na realidade, Jesus não desistiu dela, né? Ele olhou para ela quando todo mundo a rejeitava e ela querendo esconder, né? Então muitas vezes a gente se retrai quando somos feridas e o Senhor, ele quer acessar, né? Muitas áreas da nossa vida para que haja essa transformação. Eu acho que se a gente não der esse acesso, ele não que o Senhor entre. precisa haver um querer, né? Sim. Uma escolha nossa, né? Sim. Senão não tem como. E olhando para ela também, a gente consegue ver que não tem como ter transformação se Jesus não acessar os lugares que a gente às vezes bloqueia, né? De dor. Uma das maiores transformações da mulher samaritana foi quando ele entrou no lugar de dor dela, né? É quando ele pergunta, mulher, tá ok, né? Você vai querer dar água, então tá bom, eu vou te dar essa água. Mas então vai lá e chama seu marido, né? E aí ela fala, eu não tenho marido. Ele diz, é verdade, você não tem, né? Você já teve 5, que esse que tá com você nem é seu. Eu acredito que ali ela quis abrir um buraco, né? E entrar ali dentro, né? Porque ele acessou um lugar que era realmente um lugar de dor. E você vê que ela não queria voltar naquele poço, porque aquele poço ele refletia o lugar de dor dela. Todas as vezes que ela ia ali, ela ia no pior horário, ela não podia ir num horário bom. Então, ela não queria acessar esse lugar. Mas eu penso que não tem como ser curada, ser transformada, sem primeiro passar por esse processo de entrar no lugar da dor. No profundo, no né? profundo. No profundo e no oculto que Deus tocou, né? Não foi? Era o lugar da vergonha dela, né? Sim. Uma mulher que teve 5 maridos, ela tinha vergonha disso, né? Sim. Ela não se sentia digna de uma conversa com alguém, né? Tanto que quando Jesus ele pede água para ela, né? Ela fala assim, não, mas eu sou samaritana, como que um judeu está me pedindo água? Porque além de ser judeu e eles não se davam bem, enfim, de pedir para ela, né? Então você vê que muitas vezes o nosso pecado traz dentro de nós assim, eu não sou digna do Senhor, eu não sou digna de ter um relacionamento com Deus, eu não sou digna de que Jesus fale comigo, sabe? Então ela se sentia indigna de ter essa conversa com Jesus, né?
e sem saber quem ele era até, mas você vê que tem uma conversa com uma pessoa comum. Jesus ali era um homem e ela se sentia indigna de que alguém falasse com ela. Por isso que ela ia naquele horário. Porque na realidade ela tinha vergonha, ela não queria... E isso me lembra muito assim, pessoas machucadas e com dor não querem relacionamento, não querem conversar. Quando a gente está com dor, a gente não quer conversar com ninguém, a gente quer ficar o quê? Sozinha. E aí a gente se isola, a gente quer ficar quieto, a gente não quer que ninguém por perto. Sim. E é exatamente isso, só que se a gente não trata essa dor, aquilo vai infeccionando a ponto de que uma hora você se vê trancada num quarto sem querer estar com ninguém. E o Senhor não, Ele te chama, né, para essa cura. Ele te quer... tira do lugar, né? Ele te tira, né? Ele quer acessar, né? Sim. Você vê que ele foi ali, ele se dispôs e foi sozinho justamente para que os discípulos não julgassem Sim. ela, né? Você vê que às vezes a gente acha que, porque é só no culto que eu preciso ir, enfim, Deus ele quer ir no nosso secreto, no nosso particular, para que a real transformação aconteça, né? E Porque é a isso. transformação também começa dentro da sua casa, Dentro com da você sua mesmo, casa, né? No seu lar, né? Ali dobrando o seu joelho, conversando com o Senhor, porque às vezes vem uma ou outra conversa, mas se você não confessar mesmo ao Senhor Jesus, né? Você não é transformada também, né? Se Sim. você não quer falar para as pessoas o que o Senhor fez na sua vida, né? Porque a transformação começa na vida da gente também, Sim. como foi na vida dela também, né? Sim. E tem a da Maria Madalena também, né? A transformação da Maria Madalena. Já que vai falar um pouquinho, já. Sim. Quando falaram, né, a respeito de algumas mulheres, né, que a gente consegue notar que de fato houve uma transformação, a gente conversou sobre a samaritana, né, e depois a gente falou sobre a Maria Madalena. A Maria Madalena, a Bíblia não conta muito, ela não relata muito sobre a história dela, né, Sim. sobre quem ela foi, onde viveu, não. Mas ela vai deixar claro que essa mulher ela era uma mulher que vivia endemoninhada. E era um ninho, né? Que eram mais de 7 demônios ali. Então, quando Jesus passa por ela, a primeira coisa que acontece na vida dela é a libertação. E quando a pessoa ela é liberta de tudo que ela tem, automaticamente a transformação ela vai acontecendo, né? E aí você nota que uma das primeiras coisas que Maria Madalena faz, ela larga tudo. E ela passa a seguir Jesus. Nada para ela mais tinha sentido, né? Porque ela conseguiu provar de um amor de alguém que olhou para ela diferente. Chamou ela pelo nome. Chamou ela pelo nome, né? Até a gente estava conversando nessa semana sobre como é forte quando Jesus ele morre, ele ressuscita e ele aparece primeiro para Maria Madalena. Né? Ela está ali na porta daquele túmulo, eu imagino que ela estava desolada, não conseguia, né? Não consigo nem mensurar tamanha dor daquela mulher, porque a Bíblia diz que ela acompanhava Jesus em tudo. Até E ela, na cruz, né? até na Ela cruz, estava ali acompanhando junto todo, com a mãe, junto né? com a mãe. Ela acompanhou ele em todos os processos. Não só acompanhava, a Bíblia ainda diz que ela ainda ajudava ele financeiramente. Então imagina o amor que essa mulher dispunha, né? E aí de repente ela vê que o seu mestre morreu e ela chega naquele lugar, naquele túmulo e não vê o corpo do mestre. Ele não estava ali. E ela começa a se desesperar, né? E a Bíblia diz que ela se desespera e o que eu acho bonito é que a Bíblia deixa claro que os discípulos foram embora, mas ela ficou. Para mim, não tem evidência maior de uma mulher transformada do que você ficar, você escolher ficar, porque ela viveu algo que os discípulos não viveram naquele momento, né? Então ela fica, ela aguarda. E aí, de repente, aparecem os 2 anjos, né? Ela pensa que é um jardineiro ali, aí ela pergunta, vocês viram, né? Onde que está o corpo do meu mestre? Se vocês viram, por favor, me falam onde está. E ela começa a chorar, e aí Jesus aparece. Primeiro ele chama ela de mulher, e é muito louco, né? Porque quando ele fala mulher, aí ela não reconhece ele. Mas a hora que ele diz Maria... Aí na hora ela diz, Rabone! Então, imagina a alegria daquela mulher. Mas eu consigo observar, assim, né? Quando a gente fala de transformação, a Nájila falou algo assim que pra mim define perfeitamente
uma pessoa quando ela tem um encontro com Jesus, que é uma frase, eu não sei de quem é agora, mas ela diz: todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Todo lugar é comum, é qualquer lugar, né? Depois que Jesus passa, não tem Tudo como. é transformado. Tudo é transformado, mudado, tudo é mudado. E aí muda um pouco. E na realidade você falou, né, que ela sempre acompanhou ele, ela se dedicou e ela serviu e ela estava sempre ali ao lado dele, né? Estou procurando aqui, mas eu não achei. Mas Jesus, ele diz, quando a mulher vai ungir ele, né, e ele fala, Sim. né, a quem muito é perdoado, quem muito Quem é perdoado, muito ama. É verdade. E aí isso me veio na mente, né? Você vê, na realidade ela teve uma transformação absurda, uma mulher que não tinha identidade, ela tinha 7 demônios que governavam a vida dela. Muito forte. Porque a partir do momento que o demônio ele entra na vida da pessoa, né? Ele é capaz de fazer uma destruição psicológica, física, enfim. E eram 7, então ela tinha perdido completamente a identidade. E aí quando ele traz a identidade dela, Maria, resgata, né? Ele resgata. E aí aquilo pra ela assim, alguém tá me vendo, alguém me conhece, alguém sabe quem eu sou, né? E Jesus, ele é exatamente assim, ele olha pra gente de outra maneira, né? Eu já falei isso uma vez e eu gosto de repetir, na realidade, quando a gente vê muitas vezes alguém perdido, uma prostituta, Jesus, ele vê uma mulher, né? Quando a gente vê um drogado, alguém muito mal, ele vê um menino. Então, assim, ele vê quem que essa pessoa pode ser nas minhas mãos, né? E com Maria foi assim. Pra ela, a mulher endemoniada, as pessoas endemoniadas na Bíblia, elas eram abandonados, largados, e ninguém queria estar perto, né? Sim. E ele olha diferente, traz ela de volta à vida, né? E aí, isso daí não tem preço. Pra ela foi algo assim que fez com que ela grudasse nele e nos grudasse mais. Sim. E é o que acontece com a gente, né? Nós vivemos transformações que, assim, eu não sei vocês, mas eu quero falar de Jesus o tempo inteiro, eu quero estar perto o tempo inteiro, a hora que eu posso eu abro a palavra, já que falou pra minha amiga, relaxa. Eu falei, não, eu não consigo ler a Bíblia mais e não querer comer, sabe? Querer anotar alguma coisa, enfim. É exatamente isso. A gente vê a transformação que o Senhor faz, né? A gente está falando do amor dele cada dia mais, é uma coisa melhor, né? E poder falar para as pessoas que não conhecem também, que venha ter essa transformação, né? Que se transforme através do Espírito Santo, porque só a transformação vem pelo Espírito Santo, não pela gente. A gente fala, mostra o amor do Senhor, mas quem convence, quem transforma é o Senhor Jesus. Amém? Então, obrigado pela visita de vocês, obrigado pela essa oportunidade de estar com vocês. E tem o nosso congresso agora, dia 13, 14, 15, não perca, venha participar do nosso congresso Transformação. Vai ser uma bênção. Espero vocês. Amém. Amém. Muito obrigada. Tchauzinho. Tchau.